E no podcast de hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Exatamente. Nós vamos falar de um assunto que incomoda vários produtores, que é o quê? O crédito rural. Mas antes da gente entrar nesse assunto de crédito rural, tem uma história, mas tão interessante desse nosso convidado. Como é que foi essa estrada aí pedregosa que ele teve que passar até chegar aonde ele chegou? Quem que é o nosso convidado, Pedrão? Eu sei que ele já andou também numa estrada de chão aí, num canal do YouTube. Mas, ó, antes de começar o vídeo, já inscreve no canal, já deixa seu like, ó. Roda a vinheta! Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido Agro2 Podcast. Nosso convidado de hoje é prata da casa, formado em agronomia na melhor universidade do Brasil. Qual que é? Você já sabe de cor. Universidade Federal de Goiás. Exatamente, exatamente. Então hoje estamos aqui com o Rafael Borges. A agenda do cara aqui, ainda mais em época de safra, vocês não estão entendendo o tamanho do esforço, a logística que foi para trazer ele. A gente teve que entrar em contato com a SMT, Superintendência Municipal de Trânsito, que fechou a rua porque a galera ficou sabendo que ele ia vir, então foi um movimento, né, Lara? Ele já chegou aqui todo assim, suado, correndo. Falei, nossa, que correria, mas eu cheguei aqui. E a gente aqui do podcast fica super feliz em estarmos sendo prestigiados por você, Rafael. Muito bem-vindo. Boa tarde, Lara. Muito prazer te conhecer. Pedro, muito bom te rever. Mais uma vez agora nessa sua segunda morada, posso chamar assim? Minha casa. Sua casa, aqui nessa outra casa. Tem uma estrada de chão, já gravei algumas coisas com o Pedro no outro canal dele. E agora é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto aí que é tão importante para os produtores do nosso Brasil, né? Crédito rural. Exatamente, mas antes da gente entrar nesse assunto do crédito rural, o Pedro já me deu um super spoiler. Falou da sua trajetória pessoal. Eu falei, mas eu gostei dessa história. Por que a gente quer saber da sua história? Até mesmo porque quem assiste a gente faz parte do agro. E às vezes são agrônomos recém-formados que falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E agora? O Lascou, Rafael vai trazer a solução. Exatamente. Então, Rafael, eu queria que você contasse como é que você começou na agronomia. Primeiro você vai falar o seguinte, como é que foi a decisão da escolha do seu curso? Eu até já posso imaginar a resposta, porque quase todos que sentaram aqui falam que foi influência da família. E sempre tem um dedinho da infância. Exatamente, Isso. mas eu vou deixar ele contar essa parte e depois você vai contar a sua trajetória profissional. Beleza, certo. Vamos lá? Vamos lá. A escolha do curso. Na verdade, eu queria fazer engenharia mecânica. Que é isso? Tudo a ver com agronomia. Eu fui adolescente, gente, na época que tinha Velozes e Furiosos. Meu sonho era fazer engenharia mecânica e fuçar em carro. Pra você ver, né? Essa história é boa, já começou legal. Moço, fiz vestibular na USP, Unesp, UFSCar. Tudo para engenharia. Tudo pra engenharia mecânica. Focado. Aí não deu certo, não passei isso no terceiro colegial. Aí fui fazer o cursinho. Na época a condição financeira lá do meu pai não tava lá essas coisas. Ele falou, Rafael, vamos fazer um curso aqui em Goiânia mesmo, né? Porque meu pai morava no interior. Já tinha uma segunda casa aqui em Goiânia, que eu e minha irmã estudava aqui. Ele falou, se eu tiver que manter eu e sua mãe no interior, sua irmã em Goiânia e você em São Paulo... Como é que eu faço? Aí o velho tá lascado, né? Aí, bem nesse ano... abriu a primeira turma de engenharia mecânica na UFG. Olha. Aí eu falei, e aí? Abriu agora? Minha oportunidade. Mas era a primeira turma, eu fiquei meio com medo, não sabia como que ia ser, se o trem tava meio bagunçado. De fato, não foi. Eu tive alguns amigos que fizeram, alguns amigos do cursinho que fizeram e estão bem hoje também. Uhum. Mas aí eu tenho um tio que é agrônomo. E Daqui ele de Goiânia? Não, é de Itajá. Itajá é a cidade da sua família. Isso, é a cidade da família da minha mãe. É Que Goiás, bem na divisa com Mato Grosso do Sul. Aí meu tio falou, Rafael, faz agronomia que eu te garanto. Se você quiser mexer com mecânica, você vai mexer com mecânica de máquina. Se você quiser mexer com genética, você tem para mexer com genética. Mercado financeiro, crédito rural. Tudo. O meu tio trabalha com crédito rural, trabalhava na época com crédito rural, só que nem era uma área que eu pensava em seguir, né? Aí eu fui convencido a fazer agronomia, entrei na faculdade, fui um aluno exemplar, né? Só tirava 10. Mentira. Do jeito que você falou, a gente já sabia que era mentira. Já sabia, né? A cara não esconde.
Mas você gostou do curso? No momento que você estava cursando, você se interessou? Sim, sempre... Porque você entrou assim, sem muita expectativa, no sentido assim, seu tio fez uma promessa para você, você pegou a oportunidade, mas você entendia o que você ia ver? Você sabia onde você estava entrando? Eu tinha uma noção. Na verdade, eu não tinha assim, uma ideia completa, né, do que era. Porque a única experiência que eu tinha com agronomia era o meu tio, que ele trabalhava com escritório de planejamento rural, né, com um projeto para financiamento. E, na verdade, depois, quando eu entrei na UFG, eu vi que os alunos ali, a maioria da turma, a gente é bem direcionado ali para o ramo comercial, né? Ou então de pesquisa, ali na UFG. Então, assim, o sonho da galera... Eu diria que mais pesquisa do que comercial. Bastante, né? Mas, assim, se você pegar os nossos amigos mais próximos, todo mundo queria sair o quê? Para uma multinacional, para já sair ganhando piso, depois montar numa Hilux, né? Então, era assim, dos amigos mais próximos que a gente tinha, acho que até pela forma de ser, o pessoal do comercial. E tinha muita gente também voltada para pesquisa, para fazer ali mestrado, doutorado e seguir o outro lado. Mas para essa parte de planejamento, eu não me lembro de ninguém da minha turma que trabalha com isso. Eu também não lembro. Nem da sua também, Aí, quando né? você terminou o curso, você já Isso. sabia que ia mexer com planejamento ou você vislumbrava outras áreas? Não. Qual que era o seu objetivo? Era essa área comercial. No decorrer Sair do e trabalhar curso- numa multinacional Exatamente. com piso. Exatamente. No decorrer do curso, né, por ver os amigos, alguns veteranos que formaram e estavam indo super bem, ganhando dinheiro na parte comercial, trabalhando em multinacionais ou até em revendas, né? O meu foco era esse. Então, quando comecei a procurar estágio curricular, eu fiz seletiva de estágio para todas as empresas que vocês imaginar, nas multinacionais. Passava na primeira fase, ia para São Paulo para fazer a segunda fase. Aí, a hora que chegava no momento ali de ser escolhido, não dava certo. Dava ruim. Dava ruim. Mas assim, o que é só ressaltando, né? Que não é motivo de vergonha, de nada. Porque a empresa, né, Lara, Rafael, tem muito de perfil, né? Então, às vezes, se você não encaixa no perfil, cara, não adianta, porque você passa por um crivo psicológico de recrutamento, de RH, que eles vão fazer uma análise. E se de fato o seu perfil não é condizente com a empresa, você vai trabalhar no momento ali e vai ser infeliz em algum ponto. Dá certo, funciona. Exatamente. Eles têm uma parte de RH com psicólogos, né, que fazem o detalhamento do seu perfil e aí, bom, fui relegado ali, né? E teve a última entrevista de estágio que eu participei, eu não vou citar o nome da empresa aqui por causa que é antiético, mas assim, foi o que me motivou a trocar de área foi essa última seletiva. Uma multinacional que tem uma indústria ali em Nerópolis, você vai saber qual que é. Quem é do meio provavelmente vai saber qual que é. E, na época, essa empresa estava fazendo uma seletiva de estágio a nível nacional. Então, começava a fazer umas provas online, depois mandava um vídeo para o YouTube. E a última etapa era lá na indústria. E cheguei lá, só tinha eu de agrônomo, porque a seletiva não era só para... Só para agrônomos. Não era só para agrônomos, era para diversos cargos, né? Diversos cargos de diversos ramos de conhecimento, né? Isso. Só tinha eu de agrônomo. O que eu pensei? Tá fácil. Tô dentro, é do pai. A vaga é minha. Toca pra mim essa bola, né? Que eu vou fazer o gol. Aí fui para fazer a seletiva. O RH, a diretora, não sei quem do RH não pôde. Aí foi a estagiária fazer a seletiva. E assim, nada contra isso, né? Mas foi um descaso que a pessoa saía da sala durante diversos pontos da dinâmica de grupo ali, atendendo telefone no meio da reunião, assim, um descaso. Mas beleza, quando foi pro finalmente, ela falou, quem eu falar o nome aqui tá dispensado, pode ir embora. E aí meu nome tava no meio, eu saí de lá transtornado, né? Falou, foi um descaso, né? O negócio foi muito ruim. Saí de lá e eu tinha agendado para fazer uma entrevista também num escritório aqui em Goiânia, com um veterano, não sei se é da sua turma, o Marcos Paulo. Marcos Paulo? Isso. Não é da minha turma, não. Mas eu sei quem é. Sabe quem que é, né?
Fui lá, fiz a entrevista com o Marcos Paulo, era um escritório, uma coisa bem menor, né? Só nós dois ali. Ele, Rafael, beleza, você pode começar no início do ano que vem. Aí passou... Isso já era bem no final de dezembro, quando... Isso foi que ano? Foi assim que você se formou? Foi antes de eu me formar, né? Eu estava fazendo um estágio curricular. No último sim. período. Estágio curricular. Isso. Foi em 2000 e... Que ano que eu formei, gente? Eu formei em 2015. Eu formei em 2013. Eu formei em 2015, isso foi em 2014. No final de 2014. Em janeiro de 2015, eu estava iniciando nesse escritório. Ele falou, pode estagiar aqui comigo. Aí te deu essa oportunidade. Isso, o Marcos Paulo pegou e falou, Rafael, vem cá, você vai ser meu estagiário. Ele era funcionário lá na empresa. Você vai rodar comigo, você vai aprender O Beleza. ofício. Vai aprender o ofício. Que era uma empresa de planejamento também, só que ela trabalha com outras áreas, não só com crédito rural, trabalha também com georreferenciamento, uns laudos ambientais, trabalha com outros ramos. Cheguei no início de janeiro na empresa, aí o Marcos Paulo falou, então, Rafael, o que acontece? Eu tô saindo... não! Eu não acredito. Eu tô saindo, vou ficar só mais essa semana, vou te passar o básico aqui e você se vira. Até o chefe contratar outra pessoa, né? Outro agrônomo. Então ele não dispensou ele, não. Eu tô achando que ele chegou e falou assim, olha, ele deixa eu te chegou e falar falou uma assim, coisa. toma, a bucha é sua agora. Que eu tô Exato. saindo. Mas te deu a bucha. Me deu a bucha até te deu a oportunidade. até contratar Isso. outra pessoa, né? Até o chefe contratar outro agrônomo. Aí, com uma semana que eu tava lá, o pessoal da multinacional me liga. Rafael, então... Sabe aquela dinâmica? Ocorreu um erro. Peço desculpa, ocorreu um erro durante a dinâmica. Não era para você ter se dispensado. Você não tem interesse na vaga, não? Volta aqui. E eu tava pé da vida, né? Sim, Mordido. Falei, da maneira não. que aconteceu. Porque foi realmente o processo seletivo ali, aquela fase final foi um descaso. Eu falei, não tem mais interesse nessa vaga, já segui minha vida, não vou... Tô empregado, Tô inclusive. empregado agora, não vou largar para ir aí, atender não. vocês. Exato. Olha E só, continuei. olha como o ódio constrói, Lara, tá vendo? Quando canalizado do jeito certo e aproveitado, você faz coisa na sua vida inimaginável. Eu fico vendo a trajetória de várias pessoas assim que a gente acompanha, que eu gosto de ver biografias, Eu também né? adoro. Você vê, Lara, que sempre tem pequenos momentos em cadeia nessa história que vai culminar naquele resultado da pessoa tá onde ela tá hoje. Você já reparou? Exatamente. Às vezes uma coisa pequena, né, muda o rumo da sua vida. E aí acabou que eu assumi o lugar do Marcos Paulo. O chefe não contratou outra pessoa. Eu consegui ali... Se adaptou e... Me adaptei, Administrar consegui aquele novo administrar cargo. e dar conta do serviço. E fiquei nessa empresa por 1 ano. Só que aí, desde que eu entrei nesse escritório, eu já tinha... Aí, nesse momento, eu já tinha o sonho de montar o meu próprio escritório. Aí você já pegou o know-how, né? Entendeu a dinâmica do negócio. Por isso que é bom estágio, né, gente? Porque estágio você recebe para aprender. Sim. Exato. Aí, só que tinha um detalhe, né? Eu não tinha o capital para montar um escritório. E, na época, o sonho do meu pai era que eu fosse concursado, né? Meu pai é concursado, aposentado já. Ele queria que eu fosse concursado. Então, ele não queria de jeito nenhum que eu montasse um escritório. Não, esse trem é difícil demais. Tem que ter alguma coisa que te dê segurança. Vai estudar tem que e ter passa no concurso. Isso, exatamente. Que é melhor. Passa no concurso, trabalha uns anos, constrói seu pé de meia. E depois aposenta. você monta seu escritório. Aí eu, mas não é assim, cara. Depois que eu tenho certeza, se depois eu estiver ganhando um salário base ali, eu não vou largar, porque já vou estar com... A hora que o bolso começa a dar uma sorrida, né? É difícil você sair da comodidade. Pô, você quer sim. matar uma pessoa, você dar um salário bom para ela. Isso. Por quê? Ela fica acomodada, ela não acomodada, quer é. sair do lugar. É isso aí, Rafael. Bem-vindo ao mundo. Exato. É isso aí. Aí eu falava pra ele, falei, pai, por enquanto, ó, eu morava com ele ainda. Falei, eu não sou casado, não tenho um passarinho pra dar água, me ajuda a montar o escritório aí. Que 6 meses dá resultado aí, né? não, falei, eu fui mais cauteloso, né? Falei, me segura 1 ano. Que vai dar certo. Vai dar certo. Se não der certo, eu tô dentro da sua casa. Eu prometo pra você que eu passo no concurso que você quiser, se não dá certo. Ó, então você Falei, trucou também. Truquei, né? Não, mas 1 ano também, né, Rafael? Se não der certo também... Não, às vezes 1 ano não é suficiente, brincando, né? Mas claro. eu falei, vai dar certo. Aí peguei, consegui convencer meu pai, tive algumas diferenças com o meu chefe lá na empresa. Falei, agora é o momento. E aí fiquei 1 ano lá em fevereiro de 2016, eu montei minha empresa, a AgroRB.
para trabalhar com crédito rural junto ao Banco do Brasil. Focado. Focado. Banco do Você Brasil. já teve esse know-how de 1 ano, que você ficou no escritório, já estava formado. Exato. E você falou, agora chegou minha vez, é minha oportunidade. Agora chegou minha vez. E a carteira de clientes, como é Não, que foi? Aí tem mais um detalhe. Porque eu falo assim, É. tem que ter bastante audácia e coragem. E tem que ser Isso. vendedor. Tem. Sim. Sempre, tudo resume a ser vendedor. Tudo, não tem Tudo. jeito, não tem jeito. Tudo. Se você não vende um produto, você vende um serviço, você vende você. Vende a hora. Isso. Aí quando eu montei meu escritório, tinha tido um escândalo no município aqui próximo, um outro escritório que tinha feito umas coisas erradas lá junto com os clientes, e o Banco do Brasil tinha travado o credenciamento de novas empresas. Putz. Então eu montei o escritório para fazer projeto, não tinha jeito de fazer projeto. Aí acabou ali. Aí Você já foi barrado logo no início. fui barrado logo no início. Esse é o empreendedorismo do Brasil. Isso. Dificuldades, né? Acontece todo mundo. Aí, bem em 2016, estava sendo implementado o CAR. Não sei se você vai lembrar. O CAR, no início, a data que eles tinham colocado como final para todos os produtores rurais terem feito o CAR, era 31 de maio de 2016. Se não me engano, era em maio, começaram a adiar uns dias, aí depois adiou mês, foi para o final de 2016. Depois, eu acho que começou a valer mesmo em 2018, não tô lembrado agora exatamente a data. Aí isso foi o que me salvou, foi o tal do CAR. Você falou assim, vou atrás disso e ajudar os produtores Isso. rurais a poder tirar. Na verdade, esse tio que eu comentei com vocês, que ele tinha escritório, ele já tinha uma carteira de clientes, ele não sabia fazer o CAR. Eu falei, Eu aprendo agora. não, eu tinha feito o curso do CAR. Ah, você tinha feito. Eu tinha feito o curso. Falei, vamos fazer uma parceria, tio. Você tem os clientes, eu sei fazer. Pronto. Pronto, fiz muito CAR junto com meu tio. Fiz bastante CAR e isso ajudou a pagar ali as contas do início da empresa, aluguel de sala, né? Aquelas despesas básicas. E aí, no segundo semestre, eu consegui me credenciar no Banco do Brasil. Isso que eu ia te perguntar, como é que é essa relação com o Banco do Brasil? Você é um porta-voz do Banco do Brasil, mas você não é funcionário do Banco do Brasil, é isso? Exatamente. Eu tenho o meu CNPJ, né, minha empresa, e o banco ele credencia os profissionais que ele acredita que estão aptos a trabalhar com ele, né? Você passa por uma seletiva para poder fazer isso. Até para quem estiver vendo a gente, ou ouvindo, e tiver interesse também. Isso. Como que é feita Então, é feita uma seleção? Não é uma seletiva. Na verdade, por exemplo, se tiver algum engenheiro agrônomo aí que tiver interesse em fazer isso, você tem que procurar o gerente da sua agência de relacionamento, ver se ele tem interesse, se ele está precisando de algum escritório, se os que têm credenciado já estão sobrecarregados, se o gerente tem interesse. Aí você tem que atender alguns pré-requisitos. Por exemplo, você tem que ter uma sala de escritório, você não pode atender Online? na sua casa. Nem home office. Casa. Agora deve ter dado uma relaxada nisso, né? Ou não? É o seguinte, igual, hoje em dia eu trabalho basicamente home office, só que eu tenho uma sala comercial. Entendi. Entendeu? Então, assim, Tem um quando endereço eu vou, comercial. Isso, se eu vou ter uma reunião com um cliente, eu não posso atender esse cliente na minha casa. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aí você tinha que ter carro, tinha que ter escritório. Assim, as condições básicas, né, de executar o trabalho. E tem que entender do assunto. Ah, não, mas aí tem uma capacitação, um curso. Não. Também não? Não, tem. assim, você tem que... Igual, eu já sabia fazer os projetos, porque eu tinha aprendido no meu estágio, mas nessa parte, por exemplo, o banco, ele me mandou na época uns modelos lá, que eu nem uso esses modelos, uns modelos básicos, assim, de planilha, o que você tinha que Informação fazer. que você tinha que apresentar no projeto. Mas porque, assim, né, na teoria, já é pra você sair da faculdade sabendo, né? Fazer... Sim, mas É. a gente sabe que não é a realidade. Exato, E a teoria exato. não é igual na à teoria, prática. não. A gente sai com o diploma. Agora, Na se você prática, quiser, a teoria é diferente, se né? você quiser aprender a trabalhar, é em campo. Como é que é? Na Exato. prática, a teoria é Na diferente. prática, a teoria é diferente. Anotei essa, Lara. Essa é boa. Aí eu atendi os requisitos que precisava. E conseguiu fazer o seu Isso, cadastro. consegui fazer meu credenciamento. Aí agora vamos arrumar cliente, né, gente? Sim. Vamos arrumar cliente. Imagino Bora que é a vender. parte mais A par- desafiadora. Com certeza. A parte mais difícil, eu falo para todo mundo. Gente, fazer o projeto é a parte mais fácil do serviço. É só preencher a tabela. Não, te dá uma facada aqui. Mas é a parte mais fácil. O mais difícil realmente é você... A captação do cliente. A captação do cliente. Eu Por imagino quê? também que no meio rural as pessoas são mais desconfiadas.
Isso. Não tem isso também? Que as pessoas são mais desconfiadas, mais pé atrás. Amarra informação, não É, passa exatamente. Não está passando informação direito, ou ele vai querer me passar a perna. Isso. Tem então, essa questão o também. que acontece? Primeiro, é um assunto que o produtor não trata muito abertamente. Tabu. Então, assim, o produtor não chega falando assim no... Hoje em dia está melhorando bastante, né? Principalmente com o lavorista. Pecuarista ainda é mais... Assim, o produtor, às vezes, ele quer esconder que ele pegou crédito. Entendeu? Porque vão achar que eu tô quebrando. Ou que ele teve um resultado ruim, né? Então, assim, você nunca viu um produtor chegar na mesa do boteco? Esse ano eu peguei 2 milhões emprestados. Entendeu? Então, assim, o cara gosta... ele não gosta de ficar expondo, até por questão também de financeiro, né? Então, é difícil você chegar no produtor e arrebanhar ele ali, né? Trazer para sua carteira de clientes. E outro ponto também, igual eu comentei com vocês da empresa lá que estava fraudando algumas coisas, o gerente tem que confiar em você. Porque papel aceita tudo, né, gente? Papel aceita tudo. Então, o gerente tem que confiar em você. Para liberar o crédito. Para te passar um cliente, né? Muitas vezes. Para te passar o cliente, no caso, ele tem que confiar. Por exemplo, o gerente... quando se um cliente chega numa agência do banco, que é onde o produtor procura. Ele não procura na internet, ele não pergunta para o amigo. Ele vai direto na fonte. Isso, ele vai direto na agência. Assim, lógico que existem exceções, mas elas estão aí só para comprovar a regra, né? O produtor, quando ele precisa de crédito, ele chega no banco, ele chega no gerente dele e fala, eu preciso de tanto, como que eu faço? Aí o gerente vai falar, você precisa de um assistente técnico credenciado. E aí, muitas vezes, ali, o gerente tem cartões de diversas empresas e ele vai indicar. Passar esses cartões para o cliente. E aí o cliente liga e negocia e faz. Então, assim, para o seu cartão estar nesse bolo, o gerente tem que confiar em você. Então, aí já é outro desafio. Outro desafio. E assim, na época eu era menina ainda, né? Tinha 25 anos. A maioria dos escritórios de planejamento são pessoas que já estavam credenciadas há muitos anos, desde os anos 90. Hoje eu tenho visto que tem surgido bastante novos escritórios, mas antigamente era mais restrito. Então, o que eu fiz? Mandei imprimir lá uns 2.000 cartões na gráfica e, se não me falha a memória, acho que Goiânia tinha 40 e poucas agências do Banco do Brasil. Caramba, tem isso tudo? Eu não lembro de cabeça. Mas era mais de 40? Não sei se era mais de 40. Eu acho muita. que são mais, porque só esse ano, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas fechou mais ou menos 60 agências em Goiânia. Não, deve ser em Goiás. Em Goiás, desculpa, em Goiás. Então, assim, tinha muitas agências, vamos colocar assim, eu imprimi um monte de cartão e fui em todas. Umas 40, mais ou menos 40. Em todas as que tinha em Goiânia eu fui. Pessoalmente. Ô, louco. Fui com o cartãozinho, conversar com o gerente. Prospectou, ué. Prospectar. E aí, devagarzinho, começou. Algum gerente, Rafael, tem esse cara aqui, um cliente, 99% das vezes, cliente iniciante, porque também o gerente não vai pegar o cliente que é de outro escritório e falar, vai lá nesse aqui. Vai nesse aqui. Então, assim, cliente iniciante, chegava lá, o gerente apresentava o leque lá de escritórios credenciados, às vezes o cliente ligava, fechava o negócio, cliente novato, né, como eu disse, e aí a gente ia correr atrás de organizar toda a papelada para o cliente, abrir um limite de crédito para ele, porque é diferente o limite de crédito do produtor rural com o limite de crédito que você tem... Pessoa física. Com o seu imposto de renda que você apresenta lá no banco, que você faz seu cadastro, o limite de crédito de produtor rural é diferente. Entendi. Então, a gente corre atrás para fazer toda essa parte do limite de crédito. Aprovando o limite de crédito, a gente faz o projeto. E hoje o seu escritório é aqui em Goiânia, né? Isso, aqui em Goiânia. E aí você consegue atender outras cidades também do Brasil ou você está limitado a Goiás ou Goiânia, por exemplo? Bom, eu atendo fazendas em diversos municípios, diversos estados, atendo Mato Grosso, atendo Tocantins, atendo Minas Gerais. Só que, por questão de logística, quase 100% dos meus clientes moram em Goiânia. Uhum. Então, o cliente mora em Goiânia, tem a propriedade rural em outro município, em outro estado. Entendi. E aí a gente consegue fazer esse atendimento. Entendi, mas quando ele tem, assim, em outro estado, a propriedade dele é em outro estado, mas ele mora em Goiânia, aí qual é a agência que vai atendê-la? Do outro estado ou de Goiânia? Então, o cliente ele pode optar.
mas é muito melhor você trabalhar com a agência de onde você mora. Porque pensa, eu preciso ir no banco apresentar um documento. Aí se você está fazendo lá na agência do outro estado, quando que você vai lá? Às vezes você vai lá 1 ou 2 vezes no mês. É muito mais complicado, Muito mas mais é complicado. possível. É possível. E você, uma vez credenciado no Banco do Brasil, você pode atender em qualquer Banco do Brasil dentro do nosso território. Não. Antigamente, quando eu montei meu escritório, fiz o credenciamento, ele era estadual. Então eu poderia atender qualquer agência do estado de Goiás. Hoje em dia é diferente quando eu estou credenciado em Goiânia, por exemplo. Aí se eu vou atender a agência de Uruaçu, eu entro em contato e solicito o credenciamento específico para aquela agência. Ah, tá. Entendeu? Bacana. Assim, agora que eu entendi a dinâmica toda, até para explicar para o pessoal que está assistindo, Lara, o que acontece? O Rafael, ele é um agente credenciado do Banco do Brasil, em que ele intermedia o crédito para o produtor rural fazer o plantio, a compra de matrizes, o dinheiro que ele precisar para comercializar o produto investir dele. na fazenda. Isso. Né? E hoje, Rafael, quais são as principais linhas de crédito que o Banco do Brasil atende, que você atende? Como é que funciona? Beleza. A minha carteira, até como eu estava explicando, que os meus clientes, quase 100% deles moram em Goiânia e têm fazenda em outros municípios, geralmente esse cara é o pecuarista. O agricultor, a maioria mora no município que ele tem a fazenda que ele planta. Ah, é? É. Então, assim, a maior parte dos clientes que eu atendo são pecuaristas. E, assim, as principais linhas de crédito hoje são o FCO, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que é o Fundo do Centro-Oeste. Fundo Constitucional do Fundo Centro-Oeste. Constitucional do Centro-Oeste. Que é igual o Bombril. O FCO é o Bombril. Você não fala, eu vou comprar uma palha de aço. Você fala, eu vou comprar um Bombril. Exatamente. O produtor rural, Entendi. ele não fala assim, eu preciso de um crédito rural. Né? Eu preciso de um FCO. Já automático. Exato. Que legal, é mesmo? Isso. E assim, muitas vezes, o que ele precisa não é um FCO. É um custeio. Um Pronaf. Um Pronaf, é um Pronamp. ABC, um Pronamp. Mas o produtor, ele fala, Rafael, eu quero que você faça um FCO para mim. Aí eu vou ali, né, puxando a língua dele, pegando a documentação. Calma, meu jovem. Isso, vendo quais os itens que ele deseja financiar. É igual, não sei se você já viu, mas tem muito produtor que chega, por exemplo, em mim, nas redes sociais, chega lá e fala assim, Pedro, eu quero plantar milho. Eu falei, mas por que você quer plantar milho? Ele, é mesmo? Por que eu quero plantar milho? Exatamente. Por que não mandioca? Por que não soja? Por que não alface? É igual o FCO, né? Eu quero o FCO. Exato. Não, mas por que, né? Tem outras opções. Isso, vamos ver se você se enquadra no FCO, né? Assim, acaba que o FCO ele é muito abrangente, quase sempre ele enquadra. Só que o FCO tá tendo uma certa dificuldade de recurso. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu não queria te colocar numa saia justa, Rafael, porque você é meu amigo, né? Mas tá tendo essa história aí que tá acabando o dinheiro do banco antes do tempo, assim, previsto, né? Tem gente que tá ficando, às vezes, sem crédito. Tá acontecendo isso ou não? Então, eu ia entrar nesse assunto com outro gancho, mas vamos falar disso também. Vou pegar a minha cola aqui. A gente recentemente teve um episódio aqui, quando você pega a sua cola aí, a gente entrevistou o Marcelo Baiocchi, que é presidente do Sicoob aqui em Goiás. E ele falou pra gente que hoje o Sicoob tem 20% do market share do crédito rural no Brasil, e isso representa mais ou menos 101 bilhões. 101 bilhões no Brasil. 101 bilhões de reais de crédito que o Sicoob tem para por essas linhas aí. Pronaf, também tem Pronaf, também tem FCO, sim. ABC, que são as linhas do BNDES, né? O FCO não é BNDES, né? Mas ele vem de outras fontes de recursos, mas a maioria das linhas são BNDES. Entendi. Mas vamos lá, para falar isso aí. O plano safra desse ano foi de 251 bilhões de reais, aproximadamente. O maior plano safra da história, 6% maior que do ano passado. Cada ano aumenta. E não deu. Só, o que acontece, vocês que acompanham o Mundo Agro, de antes da pandemia para cá com insumos? Nossa, dobrou, entendeu? Então, assim, o plano safra é o maior da história. E é o dólar também, puxa, né? Só que o valor dos é o maior insumos, da história também. Enquanto o plano safra cresceu 6%, o valor dos custeios e até para a aquisição de matrizes subiu 100%. Rafael, eu tava entrevistando aqui esses dias. O bom de estar entrevistando gente todo dia de vários ramos é que a gente acaba ficando bem informado, né? Vem informação quente. O Daniel Castro contou pra gente aqui, Lara, que o custo por hectare de soja tá beirando R$7 mil, R$8 mil, cara.
Certo. Como é que tá fechando a conta do produtor? Tá, aumentou a soja, valorizou tudo, mas o custo de produção custo- acompanhou. Acabou que eles estão ganhando a mesma coisa, praticamente, o produtor. O cara que conseguiu comprar antecipado os insumos, Sim, negociar, sim. né? Ele tem uma folguinha. Isso. Agora, por exemplo, o cara que deixou pro final, para 2 meses atrás, Lascou. como é Aí que arrumar pagou. adubo? Semente? Tá difícil, não tá? O próprio glifosato mesmo virou ouro aí. Eu tô vendo, ouvi falar que glifosato tá R$80 o litro. Ano passado era R$20, Lara. 20? É, R$20. Então é por isso que o dinheiro não está dando. Então, esse dinheiro que está disponível. Então, Exato. aí você falou de algo interessante. Quando a gente ouve falar que o Safra disponibilizou mais de 250 bilhões, Isso. mas a gente falou, nossa, então o agro cresceu muito. Então está produzindo mais, mas aí vem esse pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe. Que é pequeno o detalhe. valor Isso. para se produzir a mesma quantidade que se produzia antes, aumentou 100%, é isso? Aham. Eu estava até pegando aqui uns dados antigos de projetos meus. Vamos lá, peguei de novembro de 2019 e agora de novembro de 2021, né, que é quando a gente está. Para o banco, ele trabalha com referenciais, né, o Banco do Brasil. Em novembro de 2019, o banco ele financiava R$ 2.200 por hectare de soja. R$2.200 por hectare de soja. R$ 2.200 por hectare Que era de o soja. custo médio. Era mais ou menos Isso. isso mesmo. E hoje está financiando por volta de R$ 4.400. Isso muda de região para região, tá, gente? E também Claro, esse só valor uma não está média. exato, isso. O banco ele trabalha com micro-regiões. Então isso muda, mas a flutuação não é tão grande, é só para vocês terem uma noção. Então soja era 2.200, hoje 4.400. Dobrou. Milho, safrinha era 1.900, hoje 3.800. Dobrou também. Dobrou também. Bezerro, novembro de 2019, R$ 1.400 e agora R$ 2.900. Que isso. Então, E aumentou quantos por cento o Safra disponibilizado para o produtor? Aumentou quantos por cento? do ano passado para agora aumentou 6%. Né? 6%. Isso. E esse aumento foi muito mais de 6% que você falou aqui pra 100%, gente. tudo. 100%. Foi tudo 100%. Então a conta não fecha. Exato. É por isso que está Então, faltando assim, crédito. Eu não tenho informações dessa área, mas eu imagino que o pessoal que faz a parte das trades ali deve ter aumentado demais o serviço deles. Demais. De proteção. Não, Você fala. o pessoal que compra os insumos para pagar com soja, né? Barter, Aham. faz Barter. o barter. Isso, barter. Então, você que está assistindo esse podcast aqui, é produtor rural, tomador de crédito das linhas de crédito do FCO, do Pronaf, do Banco do Brasil, você já pegou a dica? Não perde tempo não, filho. Já vai lá, já faz seu projeto, já corre atrás do seu. Outro detalhe importantíssimo. Produtor que ainda não fez o custeio da safrinha, ou produtor de gado que pode fazer a qualquer momento do ano aí, né? Pedrão, o que tá acontecendo com a Selic? Selic tá subindo. Subindo, certo? Certo. Quando o Plano Safra foi lançado, nossa Selic estava em 2 e pouco. 2,2. Isso. E agora está em, você sabe, 9,2. Não, 7,2. a projeção pro final do A ano. projeção pro final do ano, né? Agora É tá 7 Exato. ponto alguma coisa. aí. 7 ponto alguma coisa. Então, o que vai acontecer com as taxas de juros do crédito rural ano que vem? Vai subir. Vai então. subir. Bastante. E muito. E muito. Então, assim, se você ainda não fez seu custeio safrinha, se você precisa de um custeio pecuário, eu falo para você aproveitar esse momento agora, final do ano. Dica do especialista. É, Gente, essa vai dica subir. aí vale ouro. Vale ouro. Vai Essa subir dica muito. vale ouro. Eu tô até ligando para os meus clientes e comentando. Por exemplo, parte de investimento, né? O FCO estava com taxa de juros de 6,09. Ao ano. Só que virtualmente não tem mais verba agora. O FCO, a verba vai chegando a cada mês. Por exemplo, os clientes que pegaram FCO lá em 2016, 2017, ele tem uma parcela que ele vai pagar agora esse mês. Aí junta e volta para o banco. Só que tem uma fila de projetos já esperando essa verba. Eu mesmo, gente, eu tenho alguns lá esperando, tentando pegar ainda o recurso. Juro desse todo mundo quer, né? Sim. Então, se você apresentar um projeto de FCO agora, esquece. Vai demorar uns dias aí para Vai receber. demorar uns dias. Então, e você vai conseguir só ano que vem, assim, gente. Falando francamente, né? Sem papas na língua. Não, Lógico, se o produtor chegar para mim e falar, Rafael, para mim só serve se for FCO. Eu vou fazer o projeto para ele e nós vamos apresentar na agência. Mas eu já vou falar para ele, cara, sem expectativa de Pra ser esse rápido. ano. Entendeu? E você sabe se tem a previsão de aumentar esse
Com certeza tem, né? Mas você sabe o Não, que? não tem mas- dados oficiais. Não isso tem que eu ia dados falar. oficiais publicados ainda. Não tem. Que, Mas na isso verdade, é uma era pra ter análise saído. que eu tô fazendo, né, gente? Não recebi nenhuma informação Claro. de dentro ali para falar isso, Mas não. esses números já era para ter saído, não era? Esses números do governo, quanto que vai estar disponibilizado para empréstimos rurais, já era para ter saído, não era? Não, geralmente o FCO ele é lançado no início do ano, né? No início. Isso, e o Plano Safra é ali em junho, né? que eles lançam. Depois da Isso, safrinha, né, mais ou menos. isso. Então tem que Exato. esperar um pouquinho. Então o Isso. produtor que quer crédito nesse momento, qual que é a saída dele? Então, quem quer crédito agora tem custeio tá tendo. O ABC já está restrito também, e tem as linhas de crédito do Banco do Brasil mesmo com recurso do próprio banco. Rafael, só para nossa galera que está acompanhando entender, porque a gente escuta muito esse termo custeio aqui, né? E eu acho que assim, a gente nunca conceituou. Sim, Né? é importante. Explica para quem está assistindo o que é, ou ouvindo, né? O que é o custeio? Porque a gente fala de custeio, fala de investimento, fala de ABC. Comercialização. Só para a gente desenhar isso para a galera entender. Beleza, gente. O crédito ele é dividido em duas principais linhas, que é custeio e investimento. Então tem um dinheiro que já está destinado para custeio Isso. e para o investimento. Exatamente. Então, se acabou o dinheiro do investimento, eu não posso pegar o do Custeio. custeio e passar para o investimento. Não tem como. Não tem como, porque, por exemplo, os projetos são diferentes. Então, se eu faço um projeto para investimento e acabou o dinheiro daquela linha, ele não vai pegar o dinheiro da outra linha. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Vamos lá. Custeio é tudo aquilo que você vai utilizar durante um ano safra. E só lembrando, ano safra vale tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Quanto pecuária. É um Quanto determinado período de pecuária. tempo que você vai 1º de produzir julho, alguma coisa. 1º de julho a 30 de junho, né? Entendi. Esse é o ano safra aí. Então, por exemplo, na agricultura, semente, adubo, óleo diesel, os demais insumos que você vai utilizar são custeio. Na Entendi. pecuária, quando você compra um bezerro ou uma bezerra para recriar e engordar, esse animal vai para o abate. Então, ele vai ficar só durante um ciclo produtivo. Sim, então eu custeio Então, ele também. é custeio também. Então, resumindo, custeio é todo aquele dinheiro que você precisa para financiar o básico para você produzir. Que seria, por exemplo, no ano safra, tipo igual a semente, o adubo, o combustível. Às vezes, desculpa, eu falei em um ano safra, né? Às vezes pode ser mais de um ano safra, durante um ciclo. Depende Porque da cultura, Isso, tem culturas... por exemplo, você Laranja, vai recriar e engordar laranja, um 5 boi, anos. às vezes é 2 anos, né? Isso. Então, assim, é tudo que você vai utilizar durante um ciclo produtivo. Um ciclo produtivo. Isso. Agora ficou perfeito, né? Então é isso aí. Exato. Esse é o custeio. Isso. E o investimento? O investimento é tudo aquilo que vai permanecer na propriedade durante mais de um ciclo produtivo. Por exemplo, o calcário. Você não calcareia todo ano, certo? Certo. Você faz calcareamento. Cada 2, 3 anos. Isso, exato. Então, ele vai ficar ali durante mais de um ciclo produtivo. Na pecuária, você compra uma matriz, um touro. Esses animais eles vão permanecer no rebanho ao longo do tempo. Então durante conta mais... como investimento. Um né? trator. investimento. Um trator. Uma benfeitoria, Uma por exemplo. benfeitoria. Você vai Uma construir um curral, cerca. uma cerca, reformar um Uma pasto. represa. Uma represa, isso tudo é investimento. Tudo Ai. conta como investimento. E tem também o financiamento para comercialização ou não? Tem financiamento para comercialização, só que aí já foge da parte que eu trabalho, né? Ah, tá. Mas Aí ele existe. existe E financiamento esse seria para comercialização dos grandes e pra- produtores. Hã? Isso seriam grandes produtores ou não? Não, porque é diferente a forma como ele é tratado. Entendeu? Igual eu faço projeto para custeio e para investimento. Uhum. O projeto para o financiamento para comercialização seria, por exemplo, uma CPR, que é Cédula do produtor rural. isso, que o produtor ele vai pegar um adiantamento com a garantia vai ser de entregar A produção. a produção ao final do ciclo. É isso Entendeu? mesmo. É Entendi. diferente. Aí você trabalha só nessas duas frentes. Isso. Que são as mais usuais, eu imagino. Exatamente. São as mais usuais e é o que... Quando o produtor vai pegar um financiamento no banco,
é disso que a gente está falando. E é Tem muito tam- difícil para o produtor conseguir isso? Gente, vamos lá, não é difícil. Isso. Não é Isso. difícil. Porque, explica. assim, a gente fala que o Brasil é um país tão burocrático, ele exige tanta documentação, exige, né, vasculha a vida do cidadão. Então, assim, como que o produtor rural tem que estar para poder conseguir esse Beleza. crédito? Gente, o que acontece? Muitas vezes o produtor rural, ele comprou uma fazenda, sei lá, 10 anos atrás. Aí ele passou a escritura pro nome dele e pronto. Só que tem outros documentos que são inerentes da propriedade rural. Tem o ITR, que é junto à Receita Federal, tem CAR. o CCIR, que é junto ao INCRA, tem o CAR. Então, às vezes, o produtor rural tem a escritura do imóvel, mas o ITR e o CCIR estão no nome do antigo proprietário. Tá com um tamanho de área diferente. Ele comprou uma parcela do antigo proprietário E não modificou na documentação. Você lembra do episódio do João Paulo, que ele falou assim, gente, comprar uma fazenda é igual comprar um carro. Você vai herdar as multas, os documentos, Isso. tudo. Tudo que Exato. tiver de penalidades, você está herdando também. Exatamente. Então, esse seria o grande entrave para o produtor conseguir o crédito. Papel. Isso. Porque muitas vezes o produtor ele quer saber de produzir. O produtor ele é muito bom para produzir. Ele não quer saber de papel. Mas essa parte É burocrática... importante, mas é importante. que- Igual, ele tem que ter a documentação do imóvel redonda, ele tem que estar com a escritura no nome dele, ele tem que ter o CCIR, o ITR e o CAR, tudo no nome dele, com as áreas... Os documentos têm que conversar um com o outro. Se você tem uma certidão, uma escritura de 100 hectares e no seu CCIR está 300, no ITR está 200... Como é que faz? Como é Quem que tá faz, certo? né? Mas Entendeu? isso o seu escritório faz? Você auxilia isso ou não? Que chega lá um produtor e fala assim, olha, eu quero um financiamento. Então me traz a documentação. Aí chega Aham. lá, a documentação está toda errada. Como você disse, ela não condiz uma com a outra, elas não, Certo. elas não Você já nem conversam. passa pro banco, né? Não tem nem como. Não adianta. adianta, né? O gerente vai ligar e me xingar. Vai falar assim, ô, você Porque não aí você, aprendeu. você já tem que passar tudo certinho, redondinho. Você já Aham. chega pro gerente só para ele falar sim ou não. Isso. E eu imagino que a maioria das vezes você tem uma resposta positiva, porque como você já leva tudo feitinho, o projeto pronto, é difícil você ter uma negativa voltar para Exato. você, porque senão nem sai de você, nem chega ao banco. Exatamente. Então, e você faz isso no seu escritório? Eu tenho parceiros, por exemplo, o cara precisa alterar a titularidade do CCIR. Eu tenho Quem quem é o faz. CCIR? É o... CCIR é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural junto ao INCRA. Boa. No INCRA. Isso tudo, assim, quando a pessoa não está com tudo regularizado, bonitinho, eu imagino que isso aí demora mais o processo. Demora Isso. muito para ela se regularizar antes de chegar com o projeto no banco? Porque eu falo assim, são Gente. órgãos públicos. E eu não sei se está tudo digital, se já está tudo digital ou não. Hoje em dia, o que os produtores falam é que é bem mais rápido. Eu não tenho tantos anos de bagagem assim, né? Pra falar. Para falar como era antes. Mas depende muito também do profissional que o cara vai arrumar para fazer. Seria o despachante, É. a grosso modo. Isso, depende muito, porque em todo tipo de serviço, né? Se você contrata um profissional ali que o cara vai colocar o seu pedido em cima da mesa. E lá de baixo, né, por entendeu? último, Então, aí assim, demora mais. Sim, os órgãos públicos, eles têm um tempo de resposta que a gente sabe que poderia ser melhor, né? Mas também depende muito do profissional. Gente, quantos CAR que eu já peguei na minha vida que tá tudo errado. Que é o Tudo. cadastro ambiental rural. Isso, que é o cadastro ambiental rural. O cara foi lá, só demarcou o perímetro da propriedade e lançou. Ele tem que demarcar qual que é a área de reserva legal, qual que é a área de APP, qual que é a área que está sendo utilizada. Então, assim, eu já cansei de pegar CAR. Eu diria que CAR, a maioria está errado porque está certo. Assim, a sorte dos produtores é que, para o banco, não é relevante essa questão. É Só relevante, uma questão legal mesmo, de ter o cadastro. Se o cara tem o CAR da Tá área, beleza. Então, tudo bem. a área que está declarada no CAR está certa, a matrícula que está lá é a do imóvel, isso aí já resolve para esse caso. Mas, gente, quando a fiscalização pegar o CAR desse cidadão para analisar o que vai ter de CAR, de gente refazendo o CAR, é um absurdo. Isso tem multa? Ou não? Eu acredito que não vai ter multa. Assim, pode ter multa se você tem reserva legal averbada num determinado
parte da propriedade. Aí o cara foi lá, fez o CAR-CNI na sua fazenda, demarcou a reserva legal em outra área lá. Aí pode dar algum Eu tipo acho que de talvez a problema. questão, né, não seria nem tanta multa, sabe, Lara? Porque se não tiver com as obrigações ambientais, a propriedade pode ser embargada. Isso. E aí, o que ele acontece? Mesmo não tendo a multa, ele não pode vender a produção, ele não consegue tirar o financiamento da safra, né? Não consegue fazer um monte de vender coisa. o Fica gado pro mais frigorífico. complicado. Aí ele fica amarrado. Isso. Rafael, mas aí beleza. Aí vou refazer a pergunta da Lara, só que de outro jeito agora. Aí se o cara chegou no C assim com tudo bonitinho, todos os documentos certinho, registrado, ok. Quanto tempo o cara gasta desde do primeiro dia que ele protocola lá o próximo... O que você tá rindo? Você protocola lá o pedido do projeto do financiamento até o dia que o dinheiro cai na conta corrente dele? Depende, ele vai falar. Pergunta... Eu ia Ela já perguntar aprendeu. qual que é a aprendi. palavra que o agrônomo mais usa. Eu Pedro? já Depende. sabia, Depende. depende. Eu achei que você ia me falar assim, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa pode eu ser sabia também. a hora que eu olhei pra ele, assim, que ele deu uma risadinha assim, ele fala, depende. Gente, Depende de quê? Depende- Cada caso é um caso? cada caso é um caso. Geralmente... Se for para custeio ou investimento? Geralmente o custeio é mais rápido que o investimento. Porque todo mundo quer para investimento. Não, a maior parte do crédito rural destinado no país é para custeio. Ah, é para custeio. É para custeio, que é igual, o custeio da lavoura em si é muito muito caro, né? Então assim, E é um giro rápido também, né, querendo ou não. Isso, todo ano, né? De grãos, né, óbvio. De grãos, gente. Então, depende da linha de crédito. Por exemplo, o ABC, Que é a agricultura de baixo carbono. Isso, agricultura de baixa emissão de carbono. Ela tem um crivo a mais, ela é a mais demorada. Entendi. Assim, depende, porque o FCO, ultimamente, ele anda com a verba meio restrita. Então, o FCO pode demorar mais que o ABC. Mas quando a verba do FCO está mais abundante, o ABC demora mais, porque ele tem esse crivo... ele tem esse crivo a mais. E quando você fala demora mais, o que seria um projeto ágil e um projeto O demorado? médio, o médio. Fala um médio aí. Gente, um médio, vamos pôr 30 Sem dias. se comprometer, Rafael. Pode ficar 30 tranquilo. dias, Então assim, é 30 rápido. dias tá razoável. É rápido. Não, 30 dias com dinheiro na conta? Isso. Então é rápido. Eu achei que a gente ia Não, falar a trabalheira assim... é os documentos. São os 90 documentos. dias. Exato. Quando a verba está disponível, é mais ou menos isso. Agora, Mas por aí exemplo, quando não está disponível, quando não não está tá disponível, disponível. Aí não tem disponível, jeito, não aí tem não vai como. sair. E tem uma época do ano que é a melhor época para protocolar os pedidos de projetos ou não, Rafael? tem Tem que ser de acordo com a safra, eu imagino. Parcialmente. Por exemplo, o FCO, ele é lançado no início do ano, ele não é junto com o Plano Safra. Então, ali no primeiro trimestre do ano, ali, o FCO está Bamburrando de dinheiro. pujante. Isso. E aí, em julho, quando Veio safra. os custeios... E outro detalhe, quem pegou o financiamento do FCO, pode pegar depois o safra? Pega no Pode. comecinho? Pode fazer os Pode. dois financiamentos? Um não impede o outro? Não impede. O produtor ele pode fazer o tanto de financiamento que ele quiser. Se ele tiver capacidade para Se pagar ele e tiver honrar, limite de crédito e não tiver atendido, por exemplo, eu vou pegar o próprio ABC. Ele tem um teto de 5 milhões por CPF, por ano safra. Isso que eu ia te Então, perguntar. se eu peguei 1 milhão, depois daqui a um mês eu quero mais 1 milhão, daqui a um mês mais 1 milhão, ele pode. Logicamente que isso não é vantajoso operacionalmente, né? Tem que Sim. ficar registrando cédula em Toda hora. cartório toda hora. Então não é vantajoso, né? Mas ele pode sim fracionar os projetos. Ele tendo limite de crédito no banco, isso não interfere. não impede. Rafael, e outra coisa. Por exemplo, tem algum tipo de distinção ou de política, de organização para... Você falou da questão do teto de 5 milhões de reais para o CPF. Aham. Mas, por exemplo, tem alguma coisa que assegura, por exemplo, o cara que quer pegar um crédito menor lá de 20 mil reais, 30 mil reais, para não faltar para ele? Tem alguma política assim, ó, tantos bilhões de destinado reais... pro grande produtor. Pro grande, pro pequeno, pro médio. Gente, Isso. tem esse dado, eu não vou saber de cabeça. Mas existe. Existe, igual é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Eu não trabalho com o PRONAF, mas tem. E, assim, uma coisa positiva que dá para a gente falar aí dos últimos anos é que o recurso destinado ao PRONAF aumentou exponencialmente. Coisa boa. Então, assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas, se não me engano, 70 bi desses 250 foi para o PRONAF. Nossa, é muito. Até porque a agricultura familiar é o carro-chefe, né?
Do agro do Entendeu? Brasil Então, a gente assim, acha que não, mas é. É muito. Muito. Eu não tenho esse dado agora de cabeça, mas eu acredito que é isso. Mas acontece Então, bastante. assim, e aumentou muito. E outra coisa também que fizeram também para facilitar o médio, o pequeno produtor a ter acesso, por exemplo, ao FCO. Antigamente, quando você fazia um projeto para o FCO, via Banco do Brasil, qualquer outro banco, até R$1 milhão, só o banco precisava aprovar. Então, você fez o projeto, o banco aprovou, tá ok. Acima de R$1 milhão, você precisava passar por tinha uma outra etapa adicional antes do projeto, chama carta consulta, que é o pessoal da SUDECO, que é a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, tem que aprovar. Então, aí o que eles fizeram? Eles diminuíram esse valor. Hoje é R$500 mil. Então, todo projeto acima de R$500 mil, ele passa pela carta consulta, pela SUDECO. Entendeu? Então, assim, isso foi... Eles não dizem isso, né? Mas é uma forma de dificultar o acesso dos grandes projetos. Mais um filtro. Para facilitar para as pessoas. Para que espalhe isso para mais pessoas. Para que mais pessoas tenham acesso ao recurso. Eu imagino, porque quando a gente começou a falar disso, né, de empréstimos, aí eu falei assim, bom, mas se tem se tem um número lá destinado, mas eu tenho vários produtores muito grandes, então às vezes eles podem ficar com a maior parcela e tira do pequeno e do médio. Isso, mas porque você pega, por exemplo, lá um Blairo Marge lá, planta lá 300 mil hectares, o custeio dele deve ser de R$1 bilhão por ano, sei lá. Pois é, né? Deve ser uma coisa absurda. Como é que faz? Você sabe que eu tenho uma curiosidade? Isso aí é coisa de cidadã, né? Vamos falar assim. Quando esses projetos eles vão para o banco, é seguido uma ordem ou eles são analisados e passa ordem pelo de chegada? Ou o gerente olha, não, acho que esse aqui vai... Esse aqui eu acho que esse vai ser mais legal, mais interessante, eu acho que eu vou apostar nesse. Acelera esse aqui. Gente, então, isso aí já é a parte de procedimento interno do banco, né? Mas existe essa lenda no meio, assim, ou não? Eu imagino que não tenha, por exemplo, uma obrigatoriedade lá. O meu projeto chegou 10 minutos mais cedo, ele vai ser... O primeiro. Até porque também depende... E cada projeto ele é submetido à análise. Então, se o projeto A, que ele foi enviado primeiro, o analista lá, que não é o gerente, viu, gente? O gerente, ele pega as informações do projeto e manda para o Centro Nacional de Operações, que é o CENOP. E aí lá tem os analistas que vão avaliar os projetos. Então, o projeto do cliente A chegou 10 minutos primeiro. Só que o CENOP pegou e viu algum dado ali que ele discorda ou quer que ajuste alguma coisa e volta para o projetista dele. E aí, isso aí, ou para a agência mesmo arrumar alguma coisa. Então, o outro projeto que não tinha nenhuma pendência já foi embora, entendeu? Você acha que é mais nesse sentido do que o QI, como disse o Pedro. E esse processo, ele é humano ou ele é automatizado, assim, pelo sistema do banco? Para assim, conferir os você dados. protocolou lá o processo, tem alguma inteligência lá que já checa isso e já manda para frente ou tem que passar pela Hoje mão? em dia tem as inteligências que cruzam as informações, né? Então, por exemplo, eu mando o projeto e o gerente ele vai pegar os dados do meu projeto e vai lançar no sistema. Só que, por exemplo, o gerente do banco, gente, ele não é especialista em rural. Assim, ele não sabe, às vezes, pegar um ITR do imóvel ver se tá certo. E ver se está certo, se a documentação está toda conversando. Ele sabe corresponder com as exigências do banco. Então, assim, ele vai lá, pega o número do ITR, pega o número do CCR. Então, o sistema já cruza, por exemplo, a área aqui está diferente de um documento do outro. Outra coisa que já tem uns 2, 3 anos que foi implantado é o Geomapa Rural. O que é isso? O cliente ele fez um custeio para 100 hectares de soja numa instituição financeira. O projetista dele tem que demarcar essa área com os de GPS ou geotecnologia, né? Pode ser pelo Google Earth também. Que depois é conferido. E isso você envia para um sistema do Banco Central. Então, se o cliente vai lá em outra instituição financeira para financiar os mesmos hectares e manda, o projeto dele não é aprovado por causa de sobreposição de área. É igual a CPR também, né? Também tem um órgão que... Eu esqueci o nome do órgão. Mas tem um órgão também que confere para o produtor não emitir mais de
uma CPR lá como garantia do mesmo produto. Né? Exato. Agora eu tenho uma outra curiosidade também. Posso estar falando maior besteira aqui desse podcast. Aqui não mas tem assim, besteira, não. mas assim, você levou, né, você tem o seu cliente, você fez o projeto, ele foi aprovado. Aí passou por todo esse crivo, esses analistas, ele retirou o dinheiro e ele não pagou o banco. O banco ele vem atrás de você para você cobrar o seu cliente ou não existe mais isso? Você simplesmente entrega e fala, olha, não tem mais nada a ver com isso. Não, assim, eu não tenho responsabilidade quanto a... Assim, eu não sou O avalista, cumprimento. eu não sou avalista Sim, sim. do meu analista cliente. de crédito. Aham. Mas, assim, eu tenho como obrigação, né? Tipo, ir atrás e tentar ajudar o banco nisso, né? Ah, Porque, assim, sim. é uma relação Você- de parceria. Ah, isso eu que eu não ia te posso perguntar. simplesmente pegar, mandar o projeto lá, se o cara não pagou, ó... E pode acontecer também, se às vezes o cara não pagou, seu gerente fala assim, aconteceu 1, 2, 3, é um prejuízo para o banco, e o gerente fala assim, não, na hora, você trouxe aqui, mas na hora de cobrar você não cobrou, então vamos acabar com essa parceria aqui, pode acontecer. Exatamente, pode acontecer. Então você não é responsável, mas você seria, entre aspas, né? Assim, eu tenho que me esforçar, né, gente? Sim. Eu fiz o projeto, eu apresentei para o banco, então, assim, eu também sou parte de confiança do banco, né? Sim. Então, assim, eu tenho que ir atrás. Só que o que eu falo também para os meus clientes gente, se você não vai conseguir pagar o crédito, não deixa para ir no banco no último dia. Não deixa para ir no dia seguinte que venceu. Que já correu juro. Você sabe quando você não vai dar conta de pagar. Você tem a sua programação Conversa financeira. antes. Chega no gerente, fala, meu amigo, ó, aconteceu isso, isso e isso aqui, eu não vou conseguir. A gente faz um projeto de... Uma renegociação. Isso, entendeu? É muito mais honesto, mais fácil do que esperar o problema acontecer E para aí outra você achar uma coisa, solução. o nome do cliente não vai ser negativado, ele não vai perder relacionamento com o banco, entendeu? Porque depois que a data de pagamento venceu Foi embora e o cara o não boi com a corda? pagou, já era. O score desse cliente com o banco Já cai, né? Já cai. Então, se ele for antes, ele vai lá, ele consegue renegociar e ele consegue pegar um novo custeio, entendeu? Ô, Rafael, mas que prosa sadia, hein, Lara? Nem vi que Sim, passou eu uma hora também. aqui que a Já gente tá passou uma conversando. hora. Você acredita? Não. Já tem uma hora, gente? Já tem uma hora. Rafael, eu queria agradecer demais, cara, seu tempo aí de ser... Eu sei que a gente tem assunto aqui para mais 2 horas Pois de podcast. tem pois mesmo. eu tava empolgado Ah, aqui. prosa Pois tá é, boa. o assunto, assim, a gente nem viu realmente o tempo passar, foi extremamente informativo. Eu acho que para produtor rural que assistia a gente, tem 2 coisas que foram muito informativas. Você nos contou todo o processo e para aqueles agrônomos que estão começando agora, você também contou o seu processo, como foi até você chegar na sua especialidade. Exatamente. Eu acho que serve também de inspiração. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Lara. Muito obrigado, Pedro. Estou à disposição. Se precisarem que volte aqui. Não, vai precisar. Tamo junto. Já pode deixar. Muito obrigado novamente a todos que estão assistindo, ouvindo. E se precisarem de crédito rural, Qual que é o AgroRB. contato? Já deixa os arroba aí. Pode acessar aí ó, no Instagram, @AgroRB, agro_RB. E telefone 629-9921-4321. Isso aí. 999-21-4321 aí. Fácil de Exatamente. dar E o de seu? decorar. Qual que é o seu arroba, Pedro? Para quem quiser entrar em contato com você. O meu arroba é o arroba por Pedro Maia. Isso aí, o meu arroba larabrito.real. Aceitamos sugestões, críticas, que se quiser falar de convidados, de próximos assuntos, pode falar com a gente ou nos nossos arrobas pessoais, ou então aqui mesmo, nessa plataforma que você está assistindo a gente. Isso aí, então já inscreve no canal aí que você assistiu o podcast até agora. Aprendeu tudo sobre custeio, investimento, financiamento rural e não inscreveu no canal ainda? Não acredito. Tá Né? de brincadeira, né? Paga quem você deve, como diz o Geraldinho. Então inscreve no canal, deixa seu like. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, obrigado.